Turma do primeiro período, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Mas estamos gravando aqui o vídeo, porque amanhã é feriado, né? E exatamente no dia da nossa aula, último dia antes da prova. Nossa prova ficou marcada aí para o dia 18 de junho, não é isso? Então, eu aí até nem sabia que era feriado, alguém da turma que me lembrou, falou: "Ó, Rogério, lá no dia semana que vem, dia 11, é feriado, né?". Então nós falamos que a aula seria gravada, portanto, né? Então nós vamos gravar a aula de revisão, tá? Estou gravando a aula de revisão, eh, e vou disponibilizando aí para a Ana Laura enviar para vocês, tá bom? Então não sei quantas, né? Vou gravar vídeos mais curtos, para não ficar tão cansativo assim também, né? Nem para mim, nem para você, tá bom? E aí tem um convite também para eu fazer para você, né? Eu tô gravando no dia 10, tá? Hoje é quarta-feira, né? A nossa aula é no dia 11, tá bom? E aí eu tenho uma live, né? Tem uma palestra virtual para fazer aí no dia 12. É feriado, tá? Mas nós vamos manter a live lá pela Faculdade Pitágoras, tá bom? E aí eu gostaria muito da presença de todos, tá? Da turma. Tanto é verdade que eu vou eliminar uma lista, tá? Uma lista de exercício, vou mandar uma, vou eliminar outra e você que vai participar da live, né? Tem aí os 300 pontos, tá bom? Aí quem não quiser participar, faça a lista normal. Eu vou mandar mais duas listas, tá? Mas quem for participar da live não precisa enviar a última, basta ele enviar só uma, tá? Para a gente poder fazer a avaliação da parcial. Eu vou terminar de gravar aqui o vídeo e vou mandar também, tá? A lista de exercício e também vou mandar o link da palestra de sexta-feira, tá? Vou falar sobre crise econômica, crise vinculada ao coronavírus, tá? Não é do direito penal não, mas de qualquer forma eu gostaria muito da presença de todos aí para, né, prestigiar a nossa palestra, ainda mais que é feriado, tá bom? Então, as 5 listas, na verdade, serão 4. Eu vou redimensionar a nota e, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente, né, fazer essa aula de revisão teórica aqui, tá bom? Falei para você que a matéria da prova começaria lá no artigo 8º, né? Mas, na verdade, não vou cobrar muita coisa aí a partir desse artigo 8º. A cobrança maior é a partir do artigo 13, tá? Tudo bem? O artigo 13 sobre a relação de causalidade, né? A relevância aí da omissão, né? Entre outros elementos. Então, mas lá, só para não passar em branco, né? De repente cai algum item lá na prova que versa sobre o artigo 8º, por exemplo, né? O artigo 8º, lembra que até o artigo 7º eu já cobrei, né? Falando sobre a extraterritorialidade, beleza? Então, no artigo 8º do Código Penal, nós temos aí a pena cumprida no estrangeiro, né? Uma forma para evitar, né? É uma forma que o legislador, lá na década de 80, encontrou para evitar o bis in idem, né? Você ter, né, duplo pagamento, né, de uma pena, por exemplo. Então, a pena cumprida no estrangeiro é uma modalidade inscrita no Código Penal para tentar minimizar as, né, possibilidades aí de uma dupla penalização, tá? Então, a pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil, né? Pena cumprida no estrangeiro, ela atenua, né, a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, tá? Quando diversa. Então ela vai atenuar quando diversa. Quando é que ela é diversa? Bom, então o que seria pena idêntica? É melhor a gente entender assim, né? A pena idêntica é a pena, por exemplo, lá no estrangeiro, lá num outro país da Europa ou qualquer outro país do mundo, a pena foi de prisão e aqui também seria de prisão. Essas penas são idênticas, tá? Pena diversa é a aplicação de uma pena que não, por exemplo, lá no estrangeiro foi aplicada a pena privativa de liberdade e aqui ele recebeu uma pena restritiva de direito ou uma multa, tá? Então, se as penas elas são diversas, tá? Aí eu vou ter a atenuação, quer dizer, eu vou ter,
né, a redução proporcional aí, né, em relação aí o juiz que vai fazer essa avaliação, né? Quando diversas e nela é computada quando idênticas, aí eu vou ter a subtração daquele período já cumprido. Então, se o sujeito já cumpriu lá, sei lá, 30% da pena, aqui vai se abater 30% dessa pena. Então, nesse caso aí, é uma tentativa clara do legislador de evitar aí o bis in idem, né? Deixa eu só ajustar aqui o bis in idem, tá certo? Quer dizer, punir, né, pelo mesmo fato mais de uma vez, tá? Então, bis in idem ou, né, o ne bis in idem é não repetir sobre o mesmo fato, né? Então, o bis in idem seria esse quadro aí de repetição, beleza? Ninguém pode ser julgado e condenado duas vezes pelo mesmo fato delituoso, tá? Ou mais vezes, né, na verdade, ok? Então, esse quadro tem uma relação direta com o tema anterior, lógico, com o tema do artigo 7º, né? Então, que fala da extraterritorialidade, né? Condicionada, por exemplo, e na extraterritorialidade condicionada, a pena cumprida lá no estrangeiro, ela realmente faz desaparecer o interesse do Brasil em punir esse criminoso, porque ela já cumpriu ou já foi perdoado e assim por diante. Na extraterritorialidade incondicionada, né, aí é outra história, né? Lembra que vai se aplicar a legislação brasileira de qualquer forma, por isso que ela é incondicionada, né? Seria o inciso 1º do artigo 7º, né? Se o infrator, então, entrar no Brasil, ele estará sujeito, portanto, à punição. Aí não interessa se ele foi julgado lá fora, né? Se foi condenado, se foi absolvido, se foi perdoado, né, lá no exterior, tá? Então, óbvio, né? A ideia, a lógica do artigo 8º é para tentar se evitar a dupla punição, tá? Então, tranquilos, esse é um quadro importante para nós, né? Para a gente evitar esse cenário aí, né, de dupla punição, tá? É bom lembrar que o artigo 5º, né, parágrafo 2º lá da Constituição Federal versa sobre o seguinte tema, ó, fala os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, né? Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então é muito importante lembrar daquilo que está escrito lá no artigo 5º do Código Penal, né? Que, né, no princípio da territorialidade, que vale a lei brasileira no território brasileiro, sem prejuízo das regras, dos tratados, das convenções de direito internacional, tá? Então, o artigo 5º da Constituição, no seu parágrafo 2º, ele está reafirmando esse quadro de que se o Brasil é signatário, se ele faz parte, né, de uma convenção internacional, deve-se trazer essas garantias ao sujeito, né? Então, esse é um aspecto importante, né, de garantia humana, tá? O artigo 9º agora, né? Eu tô aqui com o Código Penal, né? O artigo 9º fala sobre a eficácia de sentença estrangeira. Ela tem eficácia, tendo em vista que eu não poderia aplicar a lei estrangeira dentro do território brasileiro. Então, o artigo 9º fala muito claro assim, ó, a sentença estrangeira, quando a aplicação, né, da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Então, se nós tivermos, né, por exemplo, eu não vou ter eficácia se a condenação for, por exemplo, de enforcamento, né? Nós não temos a pena de morte aqui, até é possível, né, fora do momento de paz, tá? Em período de guerra declarada, lembra disso, né? Mas nós não temos aqui nesse período de paz a pena de morte. Ah, então não posso homologar uma sentença que seja de enforcamento ou de punição com a pena capital, tá? Então ele fala esse quadro, né, que nessa situação nós temos aí a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Então, tudo bem, se for a pena de prisão, se for a pena de restritiva de direito, a pena de multa, tudo bem. Mas se não, aí eu não posso ter a aplicação, né? Então, aí nesse caso, para o quê? Para obrigar o condenado a reparar, né, o dano,
tá certo? Restituir aí ou fazer qualquer outro tipo de reparação de efeito civil, né? E ainda sujeitá-lo a medida de segurança, tá? Lógico, lá no parágrafo único diz que a homologação depende, né, para os efeitos previstos no inciso 1, né, daquilo que está aí no artigo 9º, ó, que seria obrigar o condenado a reparar danos, tá? Pedido da parte interessada, né? Ela tem que ser motivada por isso, né? Ou ainda para outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade a autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de uma requisição do Ministério da Justiça, portanto, do Ministro da Justiça, tá certo? A homologação da sentença estrangeira e a soberania nacional tem uma relação direta, né? Lembra? O Brasil é um país soberano, não posso aplicar lei estrangeira aqui dentro, né, sem essa homologação, tá? Porque aí tem que ter, né, a avaliação, né, e o referendo, né, do Brasil, tá? Então, uma sentença estrangeira ela não pode produzir efeitos no Brasil sem a homologação, né, feita aí por um tribunal brasileiro, né, obedecendo aí o princípio da soberania, perfeito? E aí um detalhe importante, né, isso é feito pelo STJ, cuidado que lá na legislação antiga a gente tem aí esse referendo feito pelo STF, né? Então o objetivo aqui é nacionalizar a lei penal estrangeira que deu fundamento à sentença que deve ser homologada, né? Cabendo ao presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, homologar a sentença estrangeira para que produza aí os efeitos no Brasil, tá? Tudo bem? Então esse é um quadro importante. Lá no artigo 105 da Constituição diz que compete ao Tribunal de Justiça, né, ao STJ, inclusive, né, nesse caso, a processar e julgar, né, obrigatoriamente a homologação de sentenças estrangeiras, né, e a concessão, né, de cartas rogatórias, tá? Tudo bem? Lógico, né, se você pegar lá, por exemplo, o Código de Processo Penal, está escrito lá no artigo 787 que essa homologação é feita pelo STF, né, e na verdade é pelo STJ, tá? Então, cuidado com esse detalhezinho, né? É importante a gente observar aí detalhes, né, que são relevantes, tá? Hipótese para a homologação, reparação do dano civil causado à vítima, né? Então, obviamente, eu vou ter essa facilitação, né, para a vítima de um crime no exterior obter a reparação, tá? E ajuda nesse sentido. A sentença estrangeira homologada é título executivo, então não há que se mover uma outra ação, tá? E óbvio também a vítima tem que buscar o seu direito, porque o judiciário não age de ofício, tá? Beleza? Tem que ser provocado, né? Aplicação da medida de segurança, lembra que a medida de segurança é aplicada, nós vamos estudar isso no próximo semestre, mas a medida de segurança, ela é aplicada, né, aos inimputáveis, tá? Então, obviamente, você tem esse cenário que aí o sujeito vai ficar, né, obrigado a cumprir uma medida de segurança, tá bom? Tranquilos? Então, artigo 9º, beleza, artigo 10, tá? O artigo 10 sobre contagem de prazo, tá? Então, na contagem de prazo, ele fala aqui no artigo 10, né, que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, dia do começo. Então, vou contar dia 10, né? 30 dias de vencimento da conta a partir de hoje. Então, vai vencer no dia 10 do mês seguinte. Para o direito penal, então, eu conto o dia de hoje. Por exemplo, da prisão de alguém, né? Se essa pessoa for presa agora, eu estou gravando aqui 3h30 mais ou menos da tarde do dia 10, tá? Então, logicamente, eu vou contar o dia todo, tá? Mesmo que o sujeito seja preso, por exemplo, à noite. Então, eu vou contar o dia todo também, tá? Então, contam-se os dias, os meses, os anos pelo calendário comum, né? Acho que nós até comentamos o que é esse calendário comum, né? Que estabelece aí o ano civil, tá certo? Então, é muito importante aí. Então, inclui-se o dia do começo da contagem do prazo, né, para tempo penal, tá? Contrário do processo penal, que eu excluo o dia do começo, tá?
quando se tratar de previsão tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal, né, vai se usar o que for mais benéfico ao réu, tá? Então, para quem quiser saber o que é calendário comum, Lei 810 de 1949, eu até falei para você isso na ocasião, né? Artigo 11, olha só o artigo 11 aí, né? Frações não computáveis da pena. Frações, isso mesmo, frações não computáveis da pena, não é isso? Deixa eu colocar esse Código Penal aqui mais à frente para mim, fica mais fácil para eu acompanhar aqui, ó. Beleza? Então, frações não computáveis, né, da pena. Tá, o artigo 11 agora, desprezam-se, né, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, as frações de dia. Então, eu vou contar o dia todo, não vou contar um quarto do dia, né, ou tantas horas do dia, isso eu não conto, eu conto o dia todo, tá? Na pena de multa, a lei fala em fração de cruzeiro, né? Mas não é cruzeiro, é a moeda corrente do momento, tá bom? E para fechar essa primeira parte, né? Para fechar essa primeira parte, olha só, nós temos a legislação especial, já falei isso também, né? Aqui é o princípio da especialidade, né? As regras, artigo 12, tá? As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, né? Se essa não dispuser de modo diverso, tá bom? Então aí nesse caso, né, nós estamos falando efetivamente aí de, né, uma legislação específica. E aí quando eu falo para você isso, vamos ilustrar, tá? Então, por exemplo, tem lá homicídio. O homicídio está disposto no artigo 121 do Código Penal, não é? Mas o homicídio cometido no trânsito, eu vou aplicar a lei de trânsito ou o Código Penal, tá? Então, existe uma lei mais específica para regular, né, esse tipo de crime no trânsito? Existe, que lá no Código de Trânsito, né, na Lei 9.503 de 97, nós temos aí uma previsão de homicídio de trânsito, tá bom? Então, nós vamos usar aquele, tá? Tranquilos? Toda hora eu tenho que dar uma olhadinha nisso aqui, ó, porque às vezes eu encosto aqui, aí fica mudo e eu nem percebo, vou falando. Outro dia eu tive que perder uns 10 minutos de aula por causa disso, né? Tudo bem? Tranquilos? Bom, depois disso nós começamos a falar do conceito de crime, não sei se lembram disso. Falei para você, olha, conceito de crime é um conceito completamente artificial, ele não depende de fatores naturais, tá? E não existe qualquer conduta que possa ser considerada crime, né, pela natureza. O vulcão entrou em erupção, isso é crime? Não, isso é um fenômeno da natureza. Um animal matou o outro, um animal matou um ser humano, né, isso é crime? Não, isso não é crime, né? Isso é uma eventualidade aí, né, da natureza, tá? Então é possível que você tenha, a cobra picou lá o sujeito, né, o fulano de tal. Isso é um crime? Não, lógico que não, isso é uma ocorrência da natureza, tá? Aí eu coloquei para você uma fala do Michel Foucault, né? Lembra que é verdade que é a sociedade que define, em função de seus interesses próprios, o que deve ser considerado como crime, né, ou não, tá? Este, portanto, não é natural, tá? Conceito de crime, né, pode ser, nós vamos trabalhar aqui com você, como trabalhamos em aula, um conceito material, um conceito formal e um conceito analítico, tá? Um conceito analítico, beleza? Conceito material, lembra? Ó, concepção da sociedade sobre o que pode e deve ser proibido, considerado proibido, mediante a ameaça de aplicação de uma sanção, que isso nós escolhemos. Por isso que tem lugar que determinado ato é crime e outro não. Tem lugar, por exemplo, que aborto não é crime, tem lugar que aborto é crime, tá? Crime é uma conduta, portanto, ofensiva a um bem juridicamente tutelado, quer dizer, protegido, né, pelo direito, pelo Estado, tá? Ameaçado de pena, porque também se não tiver pena, né, se não tiver uma sanção, não tem sentido, né? Conceito aberto e, portanto, né, no caso do conceito material, informa ao legislador sobre as condutas que merecem ser transformadas em tipos penais incriminadores, tá bom? Falei do Klaus Roxin, né, que o conceito material de crime é prévio ao Código Penal, porque é o que ocorre aqui no cotidiano, no dia a dia nosso. Fornece, portanto, né, ao legislador o critério para ele saber o que vai se estabelecer dentro de uma política criminal, né, para que nós tenhamos no direito penal uma legislação que vá punir determinadas condutas, tá? Então isso é a visão de Klaus Roxin, tá certo?
o Roberto Lira, né? Roberto Lira, um jurista brasileiro famoso, né? Diz que todos hão de saber por que, né, sentirão exatamente aí na pele o que devemos exprimir pela palavra crime, tá? Quando falam, não, isso é um crime, né? Então julgamos criminologicamente quando irrompe dentro de nós, né, diante de certos fatos, um determinado espanto, uma exclamação de que isso é um crime, tá? Esse clamor, essa exclamação provém da nossa história, né, da construção da nossa cultura, né, que vai moldando a vida em sociedade. Então, primeiro nasce o comportamento na sociedade, a sociedade não aceita, né, e tipifica aquilo como crime. Então, nós vamos assimilar isso pelo legislador, que vai colocar isso no texto, né, da lei, tá? Por isso que vão aparecendo determinados comportamentos. Veja agora a história de se analisar a situação das chamadas fake news, né? Porque nós começamos a entrar num mundo virtual, do crime virtual, né? Então, há algum tempo atrás, nós começamos a falar de crime virtual. Por quê? Porque começou a aparecer esse elemento nas nossas vidas, né? A virtualização, tá? Então, diante dos anseios da sociedade, determinada conduta acaba virando crime, tá certo? Esse é o conceito material, ele parte do nosso cotidiano. No caso do crime formal, aí já é diferente, né? O crime é exatamente a conduta que está escrita lá na lei, tá? No conceito formal de crime é o que está escrito na lei, né? Então eu tenho um tipo penal incriminador, né? Se alguém praticar a conduta que está lá, né? Tá aqui, ó, o meu código, tá aqui, Código Penal, né? Aqui tem uma conduta, matar alguém. Então, se alguém comete essa conduta, se alguém realiza essa conduta, em regra geral estaria cometendo, né, um crime, né, o crime de homicídio, tá? E aí isso é o conceito formal. Na sociedade, né, é que determina isso a partir dos elementos materiais, tá? Então isso é importante, mas partiu dos comportamentos sociais, né? Então é importante esse quadro, tá? Então, ó, pode ocorrer de existir um tipo penal incriminador, né? Aí você tem lá, né, o fato. E aí, lógico, né, eu até comentei com você, tem alguns fatos que são determinados como crime e que nós valorizamos muito, né? O caso do homicídio, o caso do aborto, o caso da lesão corporal, né? Vários tipos, tá? Alguns deles eu citei em aula para você, o caso do curandeirismo. As pessoas não estão dando muita bola para isso que está descrito lá no artigo 284 do Código Penal Brasileiro, tá? Por fim, nós teríamos aí o conceito analítico de crime, que é um conceito mais científico mesmo, né? Uma concepção da ciência do direito sobre o crime, tá? Então, crime segundo a concepção finalista, né? É uma conduta típica, ilícita e culpável, tá? Então esse é o primeiro detalhe importante, né? Então ação ou omissão, né? Lembra que é uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida. Eu teria o quê? A tipicidade, onde você vai ter elementos importantes subjetivos, como o dolo e a culpa, que nós já vimos nas aulas passadas, né? Ela é também, além de ser uma conduta típica, ela é ilícita, né? É antijurídica, ela é contrária ao direito, tá? Porque está escrito lá na lei, e aí se eu incorrer naquela conduta, efetivamente eu estou, né, tendo uma conduta contrária ao direito e sujeita, portanto, a uma reprovação social, que é o que a gente chama de culpabilidade, né? Então, óbvio que nós temos aí uma consciência daquilo que nós podemos fazer ou não, consciência da ilicitude, né? E exigibilidade aí, e possibilidade do agir, né? Conforme o que está estabelecido na lei, nas normas e assim por diante, né? Lembrando que o conceito analítico marcado pelo fato típico, e esse fato típico está marcado, né, pela conduta que pode ser dolosa ou culposa, omissiva ou comissiva. Então nós temos conduta, que pode ser dolosa ou culposa, de ação, que é comissiva, ou de omissão, que é omissiva, tá? Aí dentro do fato típico eu também tenho o resultado e o nexo de causalidade, né? Bem como a tipicidade, tá bom? Quando eu falo que é antijurídico,
antijurídico, né, aí nós temos a ilicitude ou antijuridicidade, né? A conduta não pode estar abarcada por excludentes de ilicitude. Quer dizer, quando eu cometi o meu ato para ser considerado crime, eu não posso estar amparado pelas excludentes de ilicitude lá do artigo 23 do Código Penal, tá bom? Então aí nós teríamos, por exemplo, o caso do estado de necessidade, da legítima defesa, do exercício regular do direito, do cumprimento do dever legal e assim por diante, né? Então aí, e tem também uma causa supralegal que não está escrito lá, né, que é o consentimento do ofendido, tá? E por fim nós teríamos a culpabilidade, né, uma relação, né, com o juízo de reprovação social que nós temos acerca daquela conduta, o quanto aquela conduta foi reprovada pela sociedade, né? Então, elementos que compõem essa culpabilidade são a imputabilidade, né? Então, se o sujeito é inimputável, né, como louco de todo tipo, né? Ou se é uma criança ou adolescente, né, também são inimputáveis, tá? Então, e nós temos casos aí de o álcool, né? O álcool ou o entorpecimento, na verdade, não só o álcool, qualquer tipo de droga que por motivo, por caso fortuito, né, por força maior, a pessoa tenha essa perda da consciência, né, potencial consciência sobre a ilicitude do fato. Então, há casos em que a pessoa perde a consciência em função, né, de terem administrado nela, por exemplo, algum tipo de droga, algum tipo de substância que a deixa assim, né, e a exigibilidade de conduta diversa também, tá? Tudo bem? Então vamos separar agora aqui, então. Eu vou parar aqui, tá dando aí 27 minutos mais ou menos. Essa então vai ser a parte 1, tá? A parte 1. Depois eu faço a parte 2, começando a partir do artigo 13 mesmo, né? E aí, se precisar de outra parte 3, para não ficar muito longo, tá? No máximo aqui meia hora, tá bom? Então eu vou fazer um intervalo aqui e começo de novo a partir do artigo 13, tá?